Se você começou a jogar o ZZZ faz pouco tempo, tá perdido e morrendo de medo de fazer alguma besteira e não sabe quem deve pegar no banner, então já curta e se inscreva que nesse vídeo você vai aprender todas as formas de formar policromos, qual é a maneira mais eficiente de obter discos, quais personagens você deve investir no começo, o que é anomalia e muitas outras dicas super importantes que vão salvar a sua conta. Oi, eu sou Valentine e sejam bem-vindos ao meu guia supremo de iniciantes do Zenless Zone Zero. Sempre que a gente começa um novo jogo, upar o nível é a maneira mais importante de progredir. Embora seja óbvio que a maneira mais rápida de você aumentar no nível é fazendo as missões, tanto as principais como as secundárias, eu queria falar sobre duas formas que não são tão óbvias assim, mas com certeza vai te ajudar a upar mais rápido. E talvez você tenha deixado passar. Se você clicar nesse ícone, vai abrir na tabela de missões. Nem tudo vai estar liberado no começo, mas o importante é você anotar os objetivos. Tem 9 desafios que você vai completando conforme vai progredindo no jogo e pode até ganhar policromos e tiros do banner padrão. E cada missão do desafio vai te dar um pouco de crédito de interlaço. Em outras palavras, experiência para upar o seu mundo. E a segunda dica é sobre as tarefas, o que nada mais é do que o tutorial do jogo, onde você vai ganhar policromos e créditos de interlaço. Qualquer jogador de gacha experiente está cansado de saber como é que os banners funcionam, mas o ZZZ está sendo porta de entrada para novos jogadores que estão experimentando um gacha pela primeira vez. Se esse é seu caso, preste bem atenção no que eu vou dizer a partir de agora. O ZZZ ele tem dois tipos de moedas que são muito importantes, o monocromo e o policromo. O monocromo você só obtém comprando com dinheiro real. Ele é usado principalmente para comprar as skins do jogo, mas pode ser convertido também em policromos. Já os policromos são usados para você fazer a busca de sinal, ou no dialeto popular, dar os tiros. Ele também pode ser convertido em dois tipos de tiros diferentes. A gravação original, que é usada para o banner padrão, e a gravação original criptografada, que é usada para os banners limitados. O que você deve saber é que você nunca, em hipótese nenhuma, pode gastar os seus policromos com os tiros do banner padrão. Se você está começando agora, você pode até escolher um deles de graça, mas o desempenho deles está muito abaixo dos personagens limitados. Tirando um Lycon para times de gelo e a Rina para times de eletro, a maioria dos outros personagens tem pouco impacto na sua conta, tanto que tem até rank A que são melhores que eles, mas disso falamos depois. Eu vou fazer um tier list rapidinho aqui para vocês. Primeiro é o Lycon, porque ele passa tanto bônus de dano de gelo e ele também aumenta o multiplicador de aturbamento. E depois é a Rina, que também dá bônus de dano eletro e taxa de perfuração. Em seguida é a Coleda, que aumenta o dano do ataque em cadeia. E depois é a 11, que com o motor dela ela vira um DPS decente. E depois é a Necomata e por último a Grace. Você também pode selecionar um motor de graça. Eu acho o da Coleda o melhor de todos, até mesmo para o Lycon. Se você já tem a Rina e a Rina tá em M1, o motor dela é uma ótima escolha. Caso você goste muito da 11, você pode pegar o motor dela. E se caso, mas só caso mesmo, você tem a Yishuan e não vai pegar o motor dela, o motor da Necomata, por causa da chance crítica, pode ser a sua melhor opção. Já os outros eu não recomendo. Toda vez que você atira nos banners, você recebe até 2 itens de volta, e você deve tomar muito cuidado com um deles. O item Sinais Residuais serve para você trocar por alguns outros itens bem valiosos, mas entre todos eles apenas um vale a pena. Gaste apenas com a gravação criptografada, todos os outros não valem. O item Ecos de Sinal é usado para você trocar por itens básicos, mas também no começo de cada mês você pode trocar por 5 tiros do banner padrão e 5 tiros do banner limitado. Você pode comprar os outros itens sem se preocupar, contanto que você guarde pelo menos o suficiente para você pegar os 10 tiros no mês seguinte. Resumindo, você pode gastar qualquer valor acima de 900. E para finalizar, eu vou responder algumas dúvidas frequentes sobre as regras do banner. Primeiramente, sobre o 50-50 e o 75-25. O que é isso? 50-50 é literalmente a chance que você tem de ganhar o banner do personagem, e 75-25 é literalmente também a chance que você tem de ganhar o motor do banner. Se eu ganhar o 50-50, eu fico garantido? O garantido do pitch alto e o garantido do 50-50 são coisas diferentes, mas simplificando, o garantido que a gente fala do 50-50
50-50 é quando você perde os 50-50 e não quando você ganha. Porque quando você ganha, você garantiu o que você queria. Muita gente vê esse sistema como um problema, mas pensa só um pouquinho. Você pode ganhar 3 50-50 seguidos, mas você nunca vai perder 2 vezes seguidas. Porque para você perder de novo, você tem que ganhar antes. Então não desanime se você perder um 50-50. Isso é coisa de Nutella. O jogo já dá muita coisa de graça e você querer ter tudo sem querer gastar é apenas ganância. Porque você não precisa de todos os personagens para você jogar o jogo. Uma dica muito importante para iniciante que pode atrasar sua conta é saber que o boss semanal não é limitado a apenas 3 vezes. Você pode habilitar para gastar energia e farmar o boss quantas vezes você quiser. Basta você apertar o R3 no controle ou clicar aqui. Isso parece um detalhe bobo, mas é de extrema importância, principalmente porque esses boss dão fragmento de disco dourado. E a segunda dica é, o último lugar que você vai gastar suas baterias é aqui. Tem 2 motivos para isso, e o primeiro é que você ganha essas cartinhas aqui. Você pode trocar ela pelas recompensas sem ter que gastar energia. Você pode conseguir essas cartinhas na esfera 0, fazendo o semanal do vazio perdido ou subindo o nível. Tecnicamente você já faz isso quando você faz o semanal, mas você pode farmar para conseguir isso mais rápido. E o segundo motivo é que tem várias formas de você adquirir fragmentos de disco. A primeira é com o boss semanal, como eu já tinha falado. A segunda é fazendo os boss do clube de recrutamento. E a terceira é você fazer um modo difícil da história, que vai liberar assim que você concluir o modo normal. Você pode converter os discos azuis em roxos, mas não indico converter os roxos em dourado, porque você vai gastar Dennis para ter o mesmo resultado. E se você está no começo, Dennis vai ficar em falta o tempo todo. Na hora de craftar o disco, sempre priorize os sets que servem para mais de um personagem, por exemplo, de dano crítico, ou de chance crítica, ou de recarga e assim vai. E uma dica muito importante também é, enquanto você não tiver 4 peças fechadas com atributos bons, não selecione uma peça específica, porque ela vai custar o dobro. Então dê 10 tiros por vez, porque tem chance de vir em todos os discos. Aqui, por exemplo, veio o 1, o 4 e o 5. E só mais uma última coisa, ontem eu passei sufoco tentando encontrar a quest que aumenta o nível máximo do Interlaço, mas eu acabei descobrindo no final com a ajuda do pessoal da live. E a missão é desbloqueada quando você entra no celular e vai nas mensagens do pastor. Sim, o pastor ele vai te dar a missão para você fazer. Isso pode parecer bem óbvio para algumas pessoas, mas acontece que, no meu caso, eu já tinha feito isso há tanto tempo atrás que eu não lembrava. Eu não lembrava mesmo, eu fiquei totalmente perdido. Então pode ser que alguém tenha parado de jogar, aí quando voltou, está na mesma situação que eu, esqueceu. Voltando a falar dos discos e dos policromos, eu coloquei eles junto porque na mesma missão que você pega discos, você também pega o policromo. Então se você vier nas missões dentro da locadora, no modo difícil, ele vai dar 10. 10 aqui equivale a pelo menos 2 discos dourados. Então isso aqui é muito importante, tanto porque você vai precisar de policromo, você vai precisar do revestimento éter para você upar os discos, aqui você vai pegar os discos para você buildar o seu personagem, e aqui o dinheiro para você upar eles. Tudo isso fazendo essas missões aqui. Tem várias por capítulo e eu acho que a partir do capítulo 2 ou 3 já começa a vir os fragmentos de discos. Continuando, vem aqui para o posto avançado, onde está a mina de policromo chamado Esfera 0. Não tem nenhum lugar que dá mais policromo do que isso aqui. No Vazio Perdido, você ganha policromo do semanal, você completa o semanal fazendo a investigação especial, o trial e o purge. Eu recomendo você fazer o trial porque aí você termina todos eles e você ganha ainda mais policromos. Cada modo de jogo vai dar uma recompensa separada de policromos, discos, Dennis e algumas outras coisas. E conforme você vai fazendo, você vai subindo o seu nível da Esfera 0, o que também dá muito policromo. E enquanto você vai fazendo, você também vai completando algumas conquistas que dão ainda mais policromos. E olha que a gente ainda nem começou a falar do outro conteúdo que também tem na Esfera 0, a Cidade Definhada, que também tem as suas próprias conquistas e recompensas de policromos e disco para cada modo de jogo. Só para vocês terem uma ideia de quanto policromo tem nesse lugar, eu vou fazer uma conta básica com apenas o que você pode conseguir com as conquistas.
Somando as conquistas do Vazio Perdido e da Cidade Definhada, se eu não estiver enganado tem 315 conquistas. Vamos tirar 10% desse valor porque a gente vai usar ele depois. Cada conquista dá 20 policromos, que multiplicado por 315 dá 6.300. A cada 10 conquistas completas ganhamos 80 policromos. E se a gente multiplicar 80 pelo aquele número que a gente separou no início da conta, teremos o valor de 2.480. Então, somando tudo, somente as conquistas da Esfera Zero vai dar 8.780 policromos. E se a gente contar os outros conteúdos, eu acho que passa de 15.000. Mas infelizmente não é fácil completar as conquistas e é um pouco demorado. Mas ainda tem outras formas de você conseguir o policromo. E uma delas são os eventos antigos. Alguns eventos do ZZZ ficam permanentemente no jogo, o que ajuda muito os iniciantes a pegarem ainda mais policromos. E um outro modo de você conseguir policromos é você aumentar a amizade com os personagens. Cada personagem pode dar até 120 policromos. Você pode convidar até 3 personagens por dia, é só clicar nesse ícone aqui. E quando você conversa com as pessoas no mapa, você também aumenta a amizade. Um truquezinho bacana é que você pode adiantar o horário para tentar encontrar o personagem mais vezes. Mas isso ainda não é tudo. Se você estiver muito desesperado, ainda tem mais uma forma de você conseguir policromo. E para isso você só precisa jogar um fliperama. Literalmente. Quer dizer, quase. Seria literalmente dentro do jogo. Acho que conta, né? Bom, esses são todos os jeitos que eu consigo me lembrar. Se você lembra de algum que eu esqueci de falar aqui, comenta aí para ajudar os amiguinhos. Anomalia é o efeito causado pelo acúmulo elemental no inimigo. Cada anomalia tem a duração de 10 segundos, e a desordem ocorre quando o inimigo sofre 2 anomalias de elementos diferentes em menos de 10 segundos. Não importa qual seja o elemento, qualquer combinação vai resultar numa desordem. O dano da desordem é uma soma das 2 anomalias de acordo com os atributos dos colaboradores. Esse dano pode variar por causa de muitos fatores, incluindo o tempo restante de cada anomalia. Cada anomalia tem um efeito e multiplicador separado. O choque tem um multiplicador de 125% do valor do ataque, porém seu dano é por ativação, então é necessário acertar o inimigo para ativar o dano, e isso pode ocorrer 10 vezes. A corrupção também é ativada por acerto e seu multiplicador é de 62,5% e pode ocorrer por 20 vezes. A queimadura tem um multiplicador de 50%, porém não precisa ser ativado e esse dano ocorre 20 vezes. A ofensiva causa um dano instantâneo de aproximadamente 713% e aumenta o atordoamento recebido pelo inimigo em 10%. O estilhaço causa um dano instantâneo de aproximadamente 500% e o congelamento aumenta o dano crítico recebido em 10%. Miyabi trouxe um novo elemento para o ZZZ. Esse novo atributo é chamado Geada e se comporta exatamente como gelo até no escalonamento de dano e pode também ativar congelamento, geladura, estilhaço e também a Geada Ardente. Como na descrição das skills o nome de todos os efeitos são traduzidos, mas no visual dos jogos eles continuam em inglês, eu vou fazer uma tabelinha com o que é o que para você não ficar mais em dúvida. Mas sua amplificação de anomalia é calculada separadamente e não escala com proficiência. Entretanto, ainda é uma anomalia de atributo e pode ativar a desordem até com gelo. Ou seja, Geada é uma espécie de evolução de atributo do gelo, ou uma combinação de gelo com fogo, e eu acredito que todos os caçadores do vazio vão ter atributos elementais evoluídos e únicos, e exatamente por isso eu acredito que não vamos ter outro personagem da Geada além da Miyabi. E aproveitando que estamos nesse assunto, se você reparar no Sunbringer, principalmente nos olhos, pode ser que o elemento dele seja a luz, que seria uma evolução do fogo ou uma combinação de fogo e elétrico, mas isso é apenas especulação minha. Yixuan é a personagem mais bonita do jogo. Se você discorda, coloca um comentário aí que eu vou fazer questão de ignorar. Mas agora falando sério, Yixuan veio com uma classe nova e com um elemento novo. Então para você não ficar perdido, vamos primeiro falar do seu elemento, Sépia, que na verdade é uma aprimoração do Éter. Da mesma forma que Geada é uma aprimoração de gelo. Tanto o dano quanto o bônus de dano de Sépia é calculado da mesma forma que o Éter, mas ele tem sua própria amplificação de anomalia. Então é possível fazer uma desordem com Éter, mesmo as duas causando corrupção.
Destruidor é a nova classe de DPS do ZZZ. Ela veio com uma mecânica que difere muito dos outros personagens do jogo. Todo o dano da classe Destruidor não é calculada com base no seu ataque, e sim com base na sua força bruta. Força bruta é um atributo novo que substitui a perfuração, exclusivo da classe Destruidor. Esse atributo é convertido baseado em 30% do seu ataque. Embora isso possa parecer pouco, os especialistas em força bruta têm a capacidade de ignorar 100% da defesa do inimigo, e isso é simplesmente muito roubado, mas apenas contra inimigos que têm uma defesa alta. Repara em quanto dano ela causa nesse inimigo que tem defesa baixa. Agora vamos trocar para um mini boss. E o dano é exatamente o mesmo. Se isso ainda não te convenceu, que tal baixar o nível do boss para nível 10? Será que vai fazer alguma diferença? Eu acho que não. Mas é bom mencionar que não existe apenas uma forma de converter outros atributos em força bruta. A Xuan, por exemplo, que é o único destruidor do jogo, também converte 10% do seu PV em força bruta. E isso é muito importante na hora da build. Quando você vem nas habilidades do personagem, dá pra você ver o recomendado. Alguns personagens é ótimo você seguir o recomendado, só que você não pode segui-lo cegamente, você tem que entender sobre os personagens. A Miyabi utiliza tudo porque ela escala com chance crítica e dano crítico. Só que a maioria dos anômalos não escalam com chance crítica e dano crítico, o que faz você upar essas habilidades ser quase irrelevante. Então nesse caso, seguir o recomendado não faria diferença. O mesmo vale para Vivian. A Yanagi e a Bernice funcionam um pouco diferente, mas se você quiser saber mais sobre isso, tem guia dessas personagens no meu canal, então é só você ir lá conferir. O que é melhor, dano elemental ou ataque? E para responder isso de uma vez por todas, dano elemental é sempre melhor do que ataque percentual. E o que pode mudar isso é o excesso de um atributo. Por exemplo, usando a Evelyn de referência, se ela estiver em um time com um Lighter, o ataque pode ser melhor porque o Lighter dá muito dano de fogo. Já no caso dela estar com a Astra no time, que dá muito ataque, então o disco de ataque se tornaria o pior para ela. Agora, se o time fosse com Lighter e com a Astra, taxa de perfuração, que tecnicamente é a pior opção entre os três, se tornaria a melhor opção, porque a Evelyn teria muito dano de fogo e ataque e teria pouco taxa de perfuração. Ou seja, quanto mais você tem de um mesmo atributo, menos ele vale. Seria mais ou menos isso aqui. Se você pegar 2 e multiplicar 7, você tem 14. Porém, se você pegar 3 e multiplicar 6, você tem 18. Espero que essa explicação tenha tirado todas as suas dúvidas. Eu nunca odiei tanto um personagem como eu dei essa Nanika. De todos os personagens do banner padrão, ela foi o que eu menos gostei. E ela sabe disso. E eu sei que ela sabe. E ela sabe que eu sei que ela sabe. Não importa a conta que eu pegar, ela sempre vai estar lá, olhando cada busca que eu faço. Quem participou da minha live viu em primeira mão eu pegando ela 3 vezes seguidas. Até naquele dia ninguém achava que isso era possível. Apenas no quarto reroll eu tive um pouco de sorte e peguei o Lobão. Mas sorte de pobre dura pouco, né? E olha só quem apareceu no garantido. Isso mesmo. Dessa vez eu fiz uma enquete na aba da comunidade. E mesmo contrariando a maioria, eu fiz reroll pela 5ª vez. E dessa vez eu dei sorte. E logo nos 10 primeiros tiros do banner da Ellen brilhou. Fiquei feliz pra caramba. Pegar a Ellen nos 10 primeiros tiros seria um sonho. Não importa quem... Eu já falei que esse é o motivo de odiar essa Nika? Bom, se você não sabia, agora sabe. Comenta aí, coleta destruidora de contas pra mim saber que você chegou até aqui. E para finalizar, pessoal, eu vou indicar os 4 T4 que eu acho mais importante para vocês agora no início. Começando com o Panda, ele não precisa de uma escape para funcionar, mas ele precisa da Xuan. Se você não tiver Xuan, bom, não vale a pena você upar ele, mas ele é muito bom com ela. Em terceiro lugar é a Pulcra, que é literalmente o oposto do Panda.
ela funciona com quase todo mundo, mas ela precisa do Mindscape para funcionar. Ela precisa da M6. Sem a M6, não vale a pena upar ela. Em segundo lugar é a Lucy. A Lucy funciona com quase todo mundo também, só que ela também não precisa de Mindscape, embora o Mindscape facilite muito usar ela e aumenta muito seu potencial de dano. E em primeiro lugar, como a melhor T4 do jogo, a nossa querida Nicole. Mesmo sem Mindscape, ela é quebrada, e com Mindscape ela pode virar até main DPS no time certo. Muito obrigado pela audiência, pessoal. Espero que tenham gostado, e se gostou, não esqueça de dar aquele like, se inscrever e compartilhar, que ajuda muito o canal. Até a próxima. Valentine out.